Denise Bichelin. Na CBN Vale do Itajaí, Educação e Cultura. E hoje o tema é sério, urgente e muito presente na vida de milhares de mulheres e homens. Relacionamentos com pessoas narcisistas e o impacto do abuso psicológico na saúde emocional. E para falar com profundidade sobre isso, estou recebendo aqui no estúdio da Rádio CBN a advogada e escritora, a doutora Clarice Klam, autora do livro Relacionamento com Narcisista: Como identificar o abuso psicológico, despertar consciência e recuperar sua liberdade emocional. Uma obra que mistura ficção e realidade, ao narrar a história de Laura e convidar o leitor a se enxergar nos sinais, nos padrões e nas pequenas violências invisíveis que muitas vezes passam despercebidas. Doutora Clarice, bom dia, seja bem-vinda aqui à Rádio CBN. Bom dia, muito obrigada pelo espaço e poder falar de um livro que eu espero que seja de valia, né, para muitos leitores e leitoras que possam se identificar e, por acaso, estiverem vivendo um relacionamento narcisista, que consigam identificar e buscar com isso ajuda e a liberdade emocional. E o que a levou a escrever esse livro e transformar tantos fragmentos da vida real justamente em um trabalho literário? Ele é um projeto que estava engavetado já há algum tempo. E ele é fruto tanto de pesquisas como também no dia a dia jurídico, onde eu atendo também vítimas de violência, os casos que me chegavam na área de família. Então, diante disso, eu me inspirei para criar um livro pautado numa ficção, mas que o leitor ou a leitora possa identificar os sinais de narcisismo. O que é uma pessoa narcisista? O narcisista é aquela pessoa que visa basicamente apagar a luz do outro. É aquele que basicamente ele te diminui, ele te despreza, ele não tem responsabilidade afetiva e ele é fã de jogos e de controle emocional sobre o outro. E isso já no início ou no início não é bem assim nessa questão do relacionamento, né? E ao mesmo tempo depois se vendo nesse relacionamento, ao lado de um narcisista? No início, tal qual no livro, a Laura ela não percebe ali, né, os sinais que o Gabriel ele passa a sinalizar. Muitas vezes são os amigos, as pessoas mais próximas que conseguem perceber que algumas atitudes, digamos assim, não batem com o que seria o adequado para um relacionamento saudável. Mas é com o passar do tempo que a vítima ela consegue perceber determinados gatilhos e percepções a respeito do agir do outro, do falar do outro, que ela para e pensa, mas isso não é normal. E a partir do momento que ela começa a se questionar, é que ele começa, então, a aplicar várias formas de controle e de jogo emocional. E vamos lá, então. A gente tem, então, a Laura como personagem principal. O companheiro dela, o namorado, é o Gabriel. Uhum. Quem mais faz parte dessa história presente no livro Relacionamento com Narcisista? Como identificar o abuso psicológico, despertar consciência e recuperar sua liberdade emocional? E como que esses personagens também estão presentes nesse tipo de relacionamento, nessa história contada no próprio livro? Nós temos, então, ali a Laura como uma estudante de faculdade, que conhece ali, né, no happy hour, enfim, que ela, a princípio, ela nem iria, e ela conhece o Gabriel. Ela se encanta pelas palavras, pela conversa, pelas afinidades que eles possuem em comum naquele primeiro momento. E daquele primeiro contato, eles passam a conviver. E aí surgem outros personagens, como o Fernando, que é um amigo muito próximo, que divide, né, o apartamento, né, as despesas de aluguel com a Laura. A outra amiga que justamente chama a atenção dela, que num determinado momento ela passa a não se reconhecer, ela não reconhece mais a amiga, aquela que era tão falante, tão comunicativa, que chegava nos lugares que era cheia de brilho e cheia de alegria. E com o passar do tempo, a relação ela vai evoluindo de tal forma que, se não fosse a base de amigos que jamais a desampararam, talvez a Laura nunca conseguiria sair desse relacionamento narcisista. E por isso, então, presente no livro Relacionamento com Narcisista: Como identificar o abuso psicológico, despertar consciência e recuperar a sua liberdade emocional. Como é que foi o processo emocional teu como advogada, agora como escritora também, justamente em escrever algo tão sensível, algo que está ali presente e pode ativar, inclusive, nesse despertar na vida de tantas pessoas, o próprio peso da responsabilidade em colocar uma história como essa no universo literário? Nesses 18 anos de advocacia,
eu tive que parar durante a escrita do livro, porque você lembra a história da Maria, você lembra a história da Luísa, até muitas vezes até as nossas questões, nossos relacionamentos interpessoais vividos como um todo. E como colocar isso e transpor isso para a ficção. Ao passo que nós temos a revisão e também, né, ali a ilustração do Fernando Bayard Salles, que eu sempre digo que ele foi o meu freio e meu contrapeso, no sentido de balancear a história, de tentar fazer ver, até mesmo por ser um homem, e colocar a situação e dizer assim, não, realmente, eu verifico a situação narcisista nessa história. Eu entendo o sentimento da Laura nesse momento. Então, foi extremamente importante, mas tiveram algumas pausas no sentido de contar cada história tal qual, ilustrar de uma determinada maneira, e ao final de cada capítulo, fazer os exercícios e fazer com que o leitor pare, né, de ler a trama e ele reflita sobre aquela situação e se em algum momento ele ou ela que está lendo o livro, ele consegue perceber se já viveu ou se está vivendo tal situação. Na sua percepção profissional, quais são os primeiros sinais, então, que aparecem em relacionamentos assim, para a gente poder aproximar mais esse olhar, essa percepção de quem nos acompanha agora em casa? O narcisismo, ele possui o que nós poderíamos chamar de ciclos ou de fases. Num primeiro momento é o que a gente chama do love bombing, que é aquele bombardeio de amor. Você recebe mensagens constantes, ele está ali o tempo todo, o que você definiria como uma tensão especial demasiada, além, né, do que seria considerado normal, ao passo que você pensa, nossa, encontrei o meu príncipe, encontrei a minha princesa, e é importante falar que o narcisista, ele pode ser tanto uma mulher quanto um homem. Então, nós estamos aqui colocando no nosso livro, tanto meu quanto do Fernando que revisou, de que os narcisistas são tão somente homens. Isso é importante deixar destacado. Mas que pode ser qualquer pessoa. E ao passo que, para ele te conquistar, ele funciona como um camaleão. Você vai dizer, nossa, eu encontrei o príncipe da minha vida, a princesa da minha vida. Ele possui ali características que batem muito, qualidades fantásticas. Ao passo que depois ele passa a estabelecer o controle, ele passa a criticar a sua família, ele passa a criticar os seus amigos, ele faz o isolamento. E aí ele vai seguindo, e a partir do momento, o que ele via como qualidades em você, ele passa a ver como descrédito de você, ele passa a te desqualificar como pessoa. E diante disso você fica num looping, ele te maltrata, você é a culpada, você é a louca, sem ele você não seria nada, então ele passa a te desqualificar no relacionamento. A partir do momento que você diz, mas como assim? Eu não era linda, não era maravilhosa? Como que agora eu estou acima do peso? Como que agora os meus amigos não são bons? Como a minha família lhe critica os meus pais, minha estrutura familiar, o meu emprego, meu trabalho, o que eu faço, tudo que eu faço está errado, né? Basicamente. E a partir do momento que ele vê que a vítima começa a perceber e ter essa percepção, ele volta novamente, né, uma montanha-russa, com aquele bombardeio de amor. E é importante destacar, muitas vezes, que nos nossos relacionamentos, isso eu percebi nos atendimentos ao longo desses 18 anos ali como defensora da ativa, como advogada, e até como pessoa, que muitas vezes nós precisamos curar a nossa criança interior. Se a nossa criança interior não tiver sido curada, nós vamos refletir isso nos nossos relacionamentos. Porque a partir do momento que nós temos essa cura, vamos dizer assim, nós não nos permitimos ficar em lugares que nos diminuem, em lugares que nos menosprezam e que não nos veem como seres maravilhosos que nós somos. Nós temos qualidades, nós temos defeitos. E isso sem pisar em ninguém também. Exatamente. Porque você tem um relacionamento saudável, é aquele onde você tem responsabilidade afetiva, onde o outro te enxerga com as qualidades e com os teus defeitos, mas que ele não te diminui por isso. E que ele quer estar ao seu lado, dizer, olha, a mulher que eu tenho ao meu lado, olha o homem que eu tenho ao meu lado, o companheiro, a companheira. E que o fato de me ver brilhar no meu profissional, no meu pessoal, é também motivo de orgulho e não motivo de desprezo. O narcisista, ele tem como, digamos assim, meta principal, poderia dizer agora, é diminuir o outro.
A partir do momento que ele vê que ele consegue te atingir, ele sente felicidade. Isso no andar da carruagem, ficando bem claro, a pessoa não vai se deparar já de cara com, com né, o parceiro ou a parceira dessa forma. Primeiro ele vai ali, aquele cuidado bem zeloso, proteção, intensidade amorosa, é tudo muito muito especial, até no olhar de quem está do lado, né? Nos próprios outros relacionamentos. Nossa, que casal lindo, que zelo que ele tem por ela, ou que zelo que ela tem por ele, mas depois ele vai tirando essa máscara, ela vai tirando essa máscara. Exato, e o narcisista muitas vezes, ele vai vestindo várias máscaras, e até no social, o que pode acontecer? Perante os amigos, perante ali o círculo social daquele casal, ele é visto como um bom moço, ela é vista como uma boa moça, imagina, ele jamais faria isso, ela jamais faria isso, mas é entre quatro paredes, é no privado, que realmente esse narcisista, ele se revela na sua mais plena crueldade. E você acredita, doutora Clarice, que qualquer pessoa pode se envolver com um narcisista, ou existe um perfil mais vulnerável para isso? Qualquer pessoa, nós não estamos adstritos a isso, contudo, é mais propenso, eu arrisco dizer, a questão de você ter aquele perfil de empata. Aquele que busca salvar a relação, aquela criança, né, como eu disse, que agora se tornou adulto, que busca ser vista, que busca ser valorizada, que busca ser ouvida. E num relacionamento saudável você vai ser ouvido, vai ter uma relação recíproca de diálogo. Mas ali no narcisismo você só ganha, você só consegue sair dessa relação, é isso que eu quero dizer com ganhar, quando você silencia e fecha as portas, porque ele não consegue mais te atingir. Ele já instalou durante o relacionamento os gatilhos de violência, sejam físicas e ou emocionais, porque as emocionais são as que mais ficam, eu digo assim, nas raízes do ser. Essas são as mais difíceis de você detectar. Mas que é importante a gente ter o cuidado, né, essa observação em relação ao que o outro faz. Tudo que nos diminui não é saudável. E tudo isso a gente encontra, então, nessa narrativa, nessa história vivida pela Laura, pelo Gabriel, outros personagens também ali presentes no livro Relacionamento com o Narcisista, como identificar o abuso psicológico, despertar consciência e recuperar sua liberdade emocional. E segundo a nossa produção aqui no livro, né, você fala sobre armadilhas emocionais. Como que isso se forma, e traz mais uns temperinhos presentes no teu livro para a gente poder dividir com a nossa audiência, por favor. Com certeza. A questão dessas armadilhas é como ele consegue saber, no caso, no livro, como a Laura funciona. Ela gosta de viajar, ela gosta de ir a museus, ela gosta de dançar, ela gosta de se expressar perante os amigos. E ele vai estabelecendo essas situações no intuito de colocar, olha, mas só eu quero o seu bem. Veja, a tua amiga ali, não, ela não quer o nosso bem. Veja, o relacionamento dela não é saudável, não é feliz. Então, ele começa a descredibilizar essa amiga. No caso do Gabriel, ele coloca a situação de ciúmes em relação ao Gabriel. Será que ele é só seu amigo mesmo? Não, eu não acredito em amizades entre homem e mulher. Ele passa a estabelecer e ativar esses gatilhos. E aquela criança, agora adulta, Laura, o que ela busca fazer? Ela busca justamente dizer não. Eu sou fiel a você, eu sou leal a você. O que eu tenho que fazer para demonstrar e provar para você que eu sou leal? Não, eu não quero mais que você more com o Gabriel. O que eu tenho que fazer para provar que realmente eu valorizo a nossa relação? Não quero mais que você se envolva com esse tipo de pessoa. Então, ele busca descredibilizar o círculo social como um todo. É possível se recuperar, sair de um relacionamento desse? Com certeza é possível. Todos os dias nós, como seres humanos, nós nos inventamos e nos reinventamos. Ao passo que a Clarice de 10, 15, 12 anos atrás não é mais a mesma. Mas ela consegue perceber a questão dos traços narcisistas, inclusive nos processos, quando nós lidamos com as partes. Né? Que ali nós não lidamos somente com pessoas e processos e bens a serem tutelados. Nós lidamos com dores emocionais. Então, é possível, sim, com a questão de uma ajuda psicológica, com uma rede de amigos que está ali pronto para te acolher, porque o importante é você não ser julgado. E também é possível através de exercícios de reflexão, e esses exercícios estão presentes no final de cada capítulo do teu livro. É um despertar a mais para poder realmente absorver, entender e colocar em prática o que acabou de ler. E quem sabe até se identificar nesse tipo de relacionamento. Exatamente, eu digo que ele eu não gosto de colocar como um livro de autoajuda, mas de autorreflexão.
de autoconhecimento. Tanto para você que está passando por uma relação narcisista, como para sua amiga, de que maneira você pode alertar aquele a qual você quer tanto bem. Porque eu acredito que não há, nesse mundo, alguém que não tenha se deparado com uma mãe, ou um pai, ou uma amiga, um amigo, um irmão, que não tenha passado por uma relação tóxica, manipuladora, narcisista. E nesse caso agora direcionado para esse grupo, para nós, sociedade como um todo, família, amigos, como é que a gente pode ajudar sem julgamento e sem colocar a própria vítima em risco, de repente, né, a participar e ajudar essa pessoa que está vivendo esse relacionamento? A primeira coisa é ouvir a pessoa. Ouvir sem julgar. Porque nós não estamos na dor daquela pessoa, nós não estamos no local daquela pessoa, nós não tivemos as experiências. Então é muito mais fácil você apontar para o outro o que ele deve fazer quando ele não está dentro da relação. Ocorre que você ouvir e dizer, olha, eu te escuto, eu te acolho, eu não te julgo. Vamos verificar a situação, o que nós podemos fazer? Conseguimos isolar, né? Manter o contato zero, que é a principal arma que a vítima pode ter, o silêncio, ter esse bloqueio como um todo, ter essa, digamos assim, essa muralha, né, frente ali ao narcisista. É possível? Sim, mas principalmente a escuta sem julgar. Clarice, ouvintes perguntando onde pode encontrar o livro Relacionamento com Narcisista. Perfeito. Nesse primeiro momento nós temos o livro em 2 plataformas virtuais, tanto na Amazon quanto também na plataforma Hotmart. Nas redes sociais, como é que a gente também acompanha um pouquinho mais esse trabalho, de repente, né, troca umas ideias com você nesse universo literário, além, claro, da advocacia? Eu tenho tanto no meu perfil jurídico, não é, o doutora Clarice, quanto também no perfil pessoal do livro, basicamente, né, eu_sou_Clarice com CE no final. Quer deixar uma mensagem, um pensamento a mais para a gente poder encerrar essa entrevista? Que é possível você resgatar a sua liberdade emocional. É possível você se amar de novo e antes de amar ao outro, você perceber que você é um ser inteiro e que merece ser visto como especial que é. Muito obrigada. Imagina. Um bom dia, tá? Eu que agradeço. Entendendo melhor os relacionamentos com pessoas narcisistas e, claro, o impacto do abuso psicológico na saúde emocional. E essa conversa na Rádio CBN com a advogada e escritora, a doutora Clarice Klam, que é a autora do livro Relacionamento com Narcisista. Como identificar o abuso psicológico, despertar consciência e recuperar sua liberdade emocional. Agora 11h25, 11h25, espaço aberto para a segurança pública. Voltando aqui o repórter Nathaniel Oliveira. Repórter policial. E voltamos com mais informações na área policial. Um idoso de 80 anos foi brutalmente espancado por 3 assaltantes mascarados durante um roubo em